Boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos voltar do ponto onde nós paramos, aqui na página 121, sobre o do livro de George Orwell, O que é Fascismo e Outros Ensaios. Ruffles e Bunny, é claro, são destituídos de crenças religiosas e não têm código ético algum, apenas certas regras de comportamento que observam de maneira meio instintiva. Mas é exatamente aqui que a profunda diferença moral entre Ruffles e No Orchids torna-se aparente. Ruffles e Bunny, afinal de contas, são cavalheiros, e esses padrões por eles mantidos não devem ser violados. Há certas coisas que não se fazem, entre aspas, e a ideia de fazê-las dificilmente lhes ocorre. Por exemplo, Ruffles nunca vai abusar da hospitalidade. Ele poderá realizar um assalto à casa em que está como hóspede, mas a vítima será um hóspede como ele, e não um anfitrião. Não comete assassinato, evita violência sempre que possível e realiza seus roubos desarmado. Considera a amizade sagrada e é cavalheiresco, conquanto não moral, em sua relação com as mulheres. Assumirá riscos adicionais em nome do espírito esportivo, entre aspas, e às vezes até mesmo por razões estéticas. E, acima de tudo, é veementemente um patriota. Ele comemora o jubileu de diamante, entre parênteses, por 60 anos, Bunny, estamos sendo governados absolutamente pela melhor soberana que o mundo jamais viu, fecha parênteses, enviando para a rainha, pelo correio, uma antiga taça de ouro que tinha sido roubada do Museu Britânico. Ele rouba, em parte, por motivos políticos, uma pérola que o imperador alemão está mandando a um dos inimigos da Grã-Bretanha. E quando a guerra dos Boers começa a desandar, seu único pensamento é conseguir chegar à linha de combate. Na frente, ele desmascara um espião ao preço de revelar a própria identidade, e depois morre gloriosamente atingido por uma bala Boer. Nessa combinação de crime e patriotismo, ele se parece com seu quase contemporâneo Arsène Lupin, que também leva melhor sobre o imperador alemão e apaga seu passado sujo, alistando-se na legião estrangeira. É importante observar que, pelos padrões modernos, os crimes de Ruffles são bem pequenos. Joias no valor de 400 libras lhe parecem um excelente roubo. E, embora as histórias sejam convincentes em seus detalhes físicos, elas encerram muito pouco sensacionalismo. Pouquíssimos cadáveres, quase nenhum sangue, nenhum crime sexual, nem sadismo, nem perversões de nenhum tipo. O que parece ter acontecido é que as histórias de crime, pelo menos as de nível mais elevado, tornaram-se bem mais sedentas de sangue nos últimos 20 anos. Algumas das primeiras histórias policiais nem mesmo contêm um assassinato. As histórias de Sherlock Holmes, por exemplo, não são todas sobre assassinatos, e algumas delas nem mesmo tratam de um crime pelo qual se possa indiciar alguém. O mesmo se dá quanto às histórias de John Thorndyke, enquanto nas de Max Carrados só uma minoria sobre assassinatos. A partir de 1918, no entanto, uma história policial que não contém um assassinato é uma grande raridade. E comumente são explorados os mais repugnantes detalhes de desmembramento e exumação. Algumas das histórias de Peter Wimsey, por exemplo, demonstram um interesse extremamente mórbido por cadáveres. As histórias de Ruffles, escritas da perspectiva do criminoso, são menos antissociais do que muitas histórias modernas escritas do ponto de vista do detetive. A principal impressão que elas deixam atrás de si é de puerilidade. Pertencem a uma época na qual as pessoas tinham padrões, conquanto aconteça de serem padrões tolos. A expressão-chave para eles é, entre aspas, isso não se faz. A linha divisória que traço entre o bem e o mal é tão sem sentido quanto um tabu polinésio, mas ao menos, assim como o tabu, tem a vantagem de que todos a aceitam. Isso quanto a Ruffles. Agora, vamos a um mergulho no esgoto. No Orchids for Miss Blandish, de James Hadley Chase, foi publicado em 1939, mas parece ter alcançado sua maior popularidade em 1940, durante a Batalha da Grã-Bretanha e a Blitz. Em linhas gerais, a história é a seguinte. Miss Blandish, a filha de um milionário, é raptada por alguns gangsters que são quase imediatamente surpreendidos e mortos por uma gangue maior e mais bem organizada. Eles a mantêm como refém e arrancam $500.000 de seu pai. O plano original tinha sido matá-la assim que se recebesse o dinheiro do resgate,
mas o lance de sorte a mantém viva. Um dos membros da gangue é um jovem chamado Slim, cujo único prazer na vida consiste em enfiar facas na barriga dos outros. Na infância, ele se especializara em lacerar animais vivos com um par de tesouros enferrujados. Slim é sexualmente impotente, mas vive uma espécie de fantasia com Miss Blendes. A mãe de Slim, que é o verdadeiro cérebro da gangue, vê aí a oportunidade de curar a impotência de Slim e decide manter Miss Blendes em custódia até que Slim consiga estuprá-la. Após muitos esforços e muita persuasão, inclusive o açoitamento de Miss Blendes com pedaços de tubo de borracha, consegue-se o estupro. Enquanto isso, o pai de Miss Blendes contratou um detetive particular e, mediante subornos e tortura, o detetive e a polícia conseguem localizar e exterminar toda a gangue. Slim foge com Miss Blendes e é morto após um último suspiro, e o detetive se prepara para devolver Miss Blendes à sua família. A essa altura, no entanto, ela desenvolveu um tal gosto pelas carícias de Slim, que se sente incapaz de viver sem ele, e salta pela janela de um arranha-céu. Nota de rodapé. Pode haver uma segunda leitura do episódio final. Talvez signifique apenas que Miss Blendes está grávida, mas a interpretação que apresentei aqui parece se enquadrar melhor na brutalidade geral do livro. Voltando. Alguns outros pontos devem ser observados antes de se captarem todas as implicações desse livro. Para começar, a trama central apresenta uma marcante semelhança com o romance de William Faulkner, chamado O Santuário. Segundo, não se trata, como poderia parecer, do produto de um amador iletrado, mas de um brilhante exemplar de escrita, sem quase nenhuma palavra desnecessária ou uma observação dissonante onde quer que seja. Terceiro, o livro inteiro, tanto o resto quanto o diálogo, é escrito em linguagem americana. O autor, em inglês que, assim creio, nunca esteve nos Estados Unidos, parece ter feito uma transferência mental total para o submundo americano. Quarto, o livro vendeu, segundo seus editores, não menos do que 500 mil de exemplares. Já delineei o enredo, mas o tema abordado é muito mais sórdido e brutal do que o enredo sugere. O livro contém 8 assassinatos totalmente configurados, um número não acessível de mortes e ferimentos casuais, uma exumação, entre aspas, entre parênteses, com cuidadosa menção do fedor, fecha parênteses, o açoitamento de Miss Blendes, a tortura de outra mulher com pontas de cigarro acesas, um striptease, uma cena de terceira categoria de uma crueldade inaudita e muito mais coisas do gênero. Ele pressupõe uma grande sofisticação sexual por parte de seus leitores. Entre parênteses, há uma cena, por exemplo, no qual um gangster, presumivelmente de tendências masoquistas, tem um orgasmo no momento em que é esfaqueado. Fecha parênteses. E assume a mais completa corrupção e o mais completo egoísmo como normas de comportamento humano. O detetive, por exemplo, é quase tão canalha quanto os gangsters e age quase que pelos mesmos motivos. Como eles, está atrás das 500 mil pratas. Para que a história funcione, é preciso que o Sr. Blendes esteja ansioso para ter sua filha de volta. Mas, fora isso, coisas tais como afeição, amizade, boa índole ou mesmo mera gentileza simplesmente não entram na história. Não entram, em nenhuma grande medida, a sexualidade normal. No fim das contas, só um motivo atua ao longo de toda a história: a busca do poder. Vamos parar por aqui, pessoal, e continuamos no próximo podcast. Um grande abraço para vocês, tudo de bom, espero que vocês estejam bem e até lá.